Gente, para que a gente está nesse vídeo aqui? Um tema um pouquinho diferente do canal, tá? Porque tem a ver com o Arthur, uma possível permanência com o Grêmio e um probleminha na Itália. Tá rolando uma investigação na Itália sobre jogadores que atuaram lá nos últimos anos envolvidos num escândalo de prostituição. Tem algumas pessoas já que são investigadas. E como é que o Arthur entra nisso? O Arthur não é investigado, tá? A gente deixa bem claro, o Arthur não é investigado. Mas ele é citado em alguns relatórios iniciais, tá? Ele pode vir a ser ou pode não vir a ser investigado, tá? Pode vir a ser ou pode não vir a ser, tá? Deixar bem claro, não estamos dizendo aqui que o Arthur é culpado, que o Arthur é isso, que o Arthur é aquilo. Ele pode vir a ser investigado, ele pode não vir a ser investigado, mas ele é citado em relatórios iniciais com outros brasileiros. A gente vai ler a matéria daqui a pouco com vocês, mas tem o Arthur, tem o Carlos Augusto, a seleção brasileira, tem nomes muito conhecidos do futebol mundial já citados nesses relatórios aqui que a gente vai ler com detalhes para vocês e a gente vai linkar uma possível permanência do Arthur no Grêmio baseado nisso, tá? Que nem disse, é um caso muito inicial, ninguém está dizendo que o Arthur é culpado de nada aqui, ó, a gente não interpreta desse jeito. A gente está apenas reportando a matéria que é de domínio público já, tá bom? Eu vou contar essa matéria em detalhes para vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Gente, vocês que já estão por aí, deixa o like no vídeo, tá? Like no vídeo. Se inscreve no canal, quem não é inscrito aí, dá uma moralzinha pra gente. Ativa as notificações. E deixa a opinião de vocês aí embaixo, tá? Muito importante vocês hypar, curtir. Quem não é inscrito, se inscrever e deixar a opinião de vocês aqui. Porque vamos lá, gente. Vamos lá, sem perder tempo. Eu já quero ler aqui, ó, com vocês. Este caso não foi investigado por mim, este caso é público, tá? É público. E eu vou trazer aqui do portal Italianismo, tá? Uma matéria que fala deste caso aqui. E depois eu vou linkar o porquê que o Arthur deve ficar longe da Itália e a grande chance de permanecer no Grêmio, tá, gente? Vamos lá aqui, ó. Eu vou botar na tela aqui e vou lendo com vocês para vocês entenderem. Jogadores da Série A e brasileiros no centro de escândalo de prostituição na Itália. Jogadores de Justiça de Milão investiga envolvimento de jogadores da Série A com agência de acompanhantes. Começa a matéria aqui do portal Italianismo. Um escândalo de grandes proporções abala o mundo do esporte na Itália e domina as manchetes dos principais jornais do país. A investigação da promotoria de Milão apurou um suposto esquema ligado a uma agência de acompanhantes de luxo que organizava encontros para jogadores de clubes da Série A, a elite do futebol italiano. O caso ganhou repercussão após a divulgação de que 64 jogadores apareceram em um mandado de busca e apreensão. Os nomes foram incluídos como palavras-chave para análise de celulares de investigados ligados à agência Madea Milano. Aponta como centro da apuração. A polícia milanesa fez a apreensão preventiva de mais de 1,2 milhões de euros. Daqui as autoridades informam que os atletas não são investigados nesse momento. A análise busca esclarecer a eventual participação nas festas organizadas. Tá. Daí aqui, ó. Brasileiros citados na investigação. Segundo a mídia italiana, há brasileiros envolvidos no caso, entre eles mulheres ligadas à agência investigada de um homem identificado como Luan Hamilton Praga Luz, apontado nas reportagens como investigado por suspeita de formação de quadrilha e exploração de prostituição. Tá? De acordo com um artigo do Corriere della Serra. Está em prisão domiciliar nesse momento. Nomes do futebol, agora que é a parte que importa pra gente, tá? Aparecem em apuração. Entre os nomes listados no material estão jogadores de destaque do futebol europeu, como o Alessandro Bastoni, que é da Inter de Milão, Ricardo Calafiori do Arsenal, Rafael Leão do Milan e da seleção de Portugal, Dusan Vlahovic, atacante sérvio da Juventus. Entre os citados nos documentos estão jogadores brasileiros como o lateral Carlos Augusto, da Inter de Milão, que estava pegando a seleção brasileira, e o volante Arthur, da Juventus, que atualmente joga no Grêmio. Também há referências a atletas ligados a clubes como Atalanta, Lazio, Bolonha e Sassuolo. Ainda há citação de um piloto de Fórmula 1 e atletas de equipes de hóquei, tá? A matéria segue ali, o caso está em andamento. Assim, ó. O Arthur, neste caso, ele não
está sendo investigado. Ele aparece como citado, é um passo inicial. Não está dizendo que não estamos, ninguém está falando que o Arthur tem envolvimento com isso aqui, tá? Ninguém está falando isso. Eu não estou falando, eu apenas estou reportando a matéria aqui, tá bom? Apenas estou reportando a matéria aqui. Não quero entrar em mérito de juízo de valor, isso aí é um problema para a justiça italiana. Eu posso voltar aqui e citar quando o caso tiver desfecho. Caso em andamento, eu não vou citar. Ponto, nova linha. O que significa? O Arthur citado nisso, e de novo eu digo, eu não sei se tem envolvimento ou não, nos leva a fazer um raciocínio lógico. O Arthur, assim, ó, para ele nesse momento talvez seja melhor ficar longe da Itália, já que o nome dele apareceu neste olho de furacão lá, né? Complicado, né? Então talvez para o Arthur seja melhor ficar um pouquinho fora da Itália e talvez uma volta para a Juventus, uma ida para o Como, talvez esteja um pouco fora de uns planos, talvez, do Arthur. Eu pensando com uma cabeça completamente leiga, assim, de quem está vendo a situação de fora. Talvez o Arthur prefira ficar em Porto Alegre, ou até daí, talvez, se não quiser ficar no Grêmio, para um outro mercado, tá? Mas, para, né, como é que eu posso dizer? Não residir na Itália, né? Porque se ele não estiver na Itália, ele não é obrigado, por exemplo, daqui a pouco a prestar depoimento, prestar isso, prestar aquilo. Mas tudo num caso muito inicial ainda. Depois de ver isso, eu aposto cada vez mais que o Arthur vai ficar, tá? Aposto cada vez mais que o Arthur vai ficar. Quero a tua opinião sobre esse caso e sobre as chances do Arthur ficar depois da gente falar isso, tá? Deixa aí o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.